Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículos 12 a 17. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, da região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Na reflexão anterior, vimos que estas palavras, aqui atribuídas ao profeta Isaías, estão registradas no capítulo 9 do livro de Isaías, e que mostram que o Messias seria um menino que nasceria maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. O evangelista Mateus aplica diretamente essas palavras, escritas, registradas por Isaías séculos antes da vinda de Jesus, a Cristo Jesus, mostrando que Jesus cumpria aquelas profecias, que ele é o Messias esperado. E aqui nós vemos que Jesus cumpriu aquelas palavras e começou a pregar uma mensagem que dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O evangelista Marcos, falando desse episódio, diz assim, no capítulo 1, versículo 15 do Evangelho segundo Marcos: o tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. O evangelista Marcos acrescenta as palavras de Cristo, além de dizer que o reino de Deus estava próximo e que deveriam se arrepender, que deveriam crer nas boas novas, deveriam crer no evangelho que estava sendo trazido por Cristo. Nesse Natal, possamos lembrar da vinda de nosso Senhor, que nasceu em condição humilde, que nasceu numa condição muito simples, que cresceu, que desenvolveu sua vida, viveu como um homem comum, um judeu comum do primeiro século, mas que ao iniciar seu ministério, iniciou com essa pregação: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Jesus Cristo, o Messias profetizado no Antigo Testamento, por Isaías, por Miqueias, toda a Escritura apontando para a sua vinda, ele agora estava ali presente, operando sinais e maravilhas e pregando o Evangelho do Reino de Deus. E a mensagem que Cristo pregou lá nos seus dias, lá nos dias de Mateus, de Marcos, dos apóstolos, a mensagem do Evangelho, ela é a mesma, ela é atual hoje. Falarmos de arrependimento, de obras mortas e crer, depositar fé no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus cumpriu seu ministério, ele foi preso, foi condenado, foi cravado numa cruz, derramou seu precioso sangue mesmo não tendo pecado, mas ao terceiro dia ele ressurgiu dentre os mortos, ele venceu a morte, depois ele subiu aos céus e um dia ele voltará para nos buscar. Isaías tinha a esperança do Messias que viria, o menino que nasceria, Emanuel, Deus conosco. E nós temos esperança que esse menino que veio e depois cresceu, cumpriu seu ministério e morreu naquela cruz, ele um dia voltará para nos buscar. E essa mensagem de arrependimento e fé, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas, como registra o evangelista Marcos, ela é a mesma para os nossos dias hoje. Precisamos nos arrepender daquilo que fazemos que desagrada ao Senhor. Precisamos conhecer a palavra de Deus e nos arrepender de nossas obras mortas, mas não entrar em desespero e achar que está tudo perdido, mas crer no Evangelho, crer nas boas novas, pois Deus enviou o seu Filho. Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa é a nossa esperança. Então que possamos nesse Natal que se aproxima, refletir em nossas vidas, nos arrepender de atos que desagradam ao Senhor e viver uma vida intensa, crendo no Evangelho e vivendo para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Deixe-me orar. Pai amado e bendito, eu te agradeço, Senhor, por essa mensagem maravilhosa e poderosa que chegou aos nossos corações, que nos conclama ao arrependimento, a abrirmos mão de caminhos, de práticas, de pensamentos que te desagradam e a depositarmos uma fé viva em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, porque o menino nasceu, o menino viveu, ele se tornou um homem, ele pregou, ele anunciou libertação, ele anunciou o reino de Deus, anunciou o Evangelho, e hoje nós podemos ter livre acesso ao Pai, livre acesso a Ti, Senhor, por intermédio da obra de Cristo. Então aviva a fé em nossos corações e que nesse Natal possamos nos voltar de todo o coração para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém.